Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente com as nossas aulas remotas, né? Devido à pandemia do Covid-19, né? Vamos aqui continuar nosso assunto, né? Quero também agradecer pela atividade da semana passada que a grande maioria realizou e vocês tiraram bastante dúvidas, então a gente fica bastante contente para ver o engajamento de vocês, né? Nas nossas aulas remotas e vendo que o nosso trabalho está sendo bem feito. Então, nós agradecemos muito e ficamos muito contentes, né? Esperamos que tudo isso se normalize o mais rápido possível para que nós voltemos às nossas aulas presenciais, né? Enquanto isso, nós vamos aqui, né, nas nossas aulas remotas e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre expressões numéricas, certo? Então, o que são essas expressões numéricas? Elas são sequências de duas ou mais operações que devem ser realizadas respeitando uma determinada ordem, certo? Então, para encontrar sempre um mesmo valor quando calculamos uma expressão numérica, usamos regras que definem as ordens que as operações serão feitas. Então, não quer dizer, pessoal, que a expressão numérica ela vai ser resolvida do jeito que ela aparece. A gente tem algumas operações que são prioritárias em relação às outras. Por exemplo, aqui, ó, devemos resolver as operações que aparecem na expressão numérica na seguinte ordem. Ó, então, primeiro, a gente tem que começar resolvendo as potências e as raízes, certo? Vamos pegar o exemplo. Digamos que eu tenha 2 mais 4 mais a raiz de 9. A raiz de 9 está no final, mas eu tenho que resolvê-la primeiro porque ela tem prioridade em relação à adição, certo? Depois que a gente fizer todas as potências e as raízes, a gente vai fazer as multiplicações e divisões. E por último, aí que a gente vai fazer as somas e subtrações. Então, sempre tem que prestar atenção nessa ordenzinha. Ó. Primeiro potência e raiz, depois multiplicação e divisão e por último soma e subtração, certo? Se a expressão apresentar mais de uma operação com a mesma prioridade, aí sim a gente faz por quem aparecer primeiro da esquerda para a direita. Por exemplo, 2 mais 3 menos um. Primeiro eu faço 2 mais 3, depois menos um, porque a soma e a subtração elas têm a mesma prioridade, então a gente vai seguir a ordem de quem aparece primeiro, tá ok? Então vamos aqui, ó, ver essa letra A. 87 mais 7 vezes 85 menos 120. Se a gente fizer assim, 87 mais 7 dá 94 e depois multiplicar por 85, vai estar errado. Porque a gente tem que seguir as prioridades. Então, ó, como eu não tenho nem potência nem raiz, eu vou para as próximas que são multiplicação e divisão. Então eu tenho que fazer essa multiplicação aqui primeiro. 7 vezes 85. 7 vezes 85 dá 595. Aí você perguntar, professor, e o que vem antes do 7? A gente não vai mexer agora, então a gente apenas vai repetir, né? Então 87 mais aí o resultado, o produto de 7 vezes 85. 7 vezes 85 dá 595 menos 120, que a gente não mexeu aqui, então a gente apenas repete aqui na frente. Então agora, como nós só temos somas e subtrações e elas são da mesma prioridade, a gente vai resolver com quem aparece primeiro. Então quem aparece primeiro é 87 mais 595, que vai dar 682 menos 120, que dá 562. Tá ok? Vamos falar agora um pouco sobre quando aparecem símbolos nas expressões numéricas. Podem aparecer três tipos de símbolos, pessoal. Parênteses, né, que é esse aqui que vocês mais conhecem. Colchetes. E por último,
chaves, certo? Então também tem uma ordem. Então, ó, sempre que tiver esses símbolos, a gente tem que resolver o que está entre eles para depois voltar para aquela primeira ordem de propriedades que envolve apenas as operações, ó, certo? Envolve aqui as três prioridades. Se tiver algum símbolo desses três, a gente tem que fazer primeiro o que está dentro dos símbolos, tá bom? Então, ó, primeiro a gente faz o que está dentro do parênteses. Se tiver, depois a gente faz o que está dentro dos colchetes. E por último, a gente faz o que está dentro das chaves, certo? Vamos pegar aqui o exemplo A. Ó, 5 vezes 64 menos 12 dividido para 4. Então, ó, por exemplo, aqui eu tenho 64 menos 12. A gente sabe que a subtração ela tem uma prioridade menor do que a multiplicação. 5 vezes. Mas como isso está dentro do parênteses, então eu tenho que resolver ela primeiro, certo? 64 menos 12 dividido para 4. Aí dentro do parênteses a gente vai usar a propriedade, a prioridade que a gente aprendeu. Ó. Eu não posso fazer 64 menos 12, que vai dar 52, e depois dividir para 4. A gente primeiro tem que fazer 12 dividido para 4 e depois fazer a relação com 64 através da subtração. Então, no caso, 12 dividido para 4 dá 3, que 64 menos 3 dá 61. Então, ó, 61. A gente fez toda a operação, todas as operações estão dentro do parênteses. Agora sim, a gente relaciona com o que estava fora, que no caso era 5 vezes. Então, 5 vezes 61 vai dar 305. Então, pessoal, aqui ó, tem mais alguns exemplos para vocês, certo? Exemplos um pouco mais simples, com números menores, tá? Então, ó, vou deixar esses exemplos aqui para vocês basearem, tá? Para vocês tirarem qualquer dúvida a respeito de como usa as prioridades na resolução da expressão numérica, tá bom? A gente vai estar lá no grupo, né? No grupo da sala de aula, tirando as dúvidas de vocês. E também vou deixar aqui uma tarefa, uma atividade referente ao assunto de hoje, tá bom? Então eu agradeço a atenção de vocês. Precisando de qualquer orientação, estarei lá no grupo. E no mais, desejo uma boa semana para vocês, uma boa semana de estudos e tchau, até a próxima.